Falamos inicialmente sobre os problemas e males que o consumo excessivo de açúcar pode causar ao organismo humano. Apresentamos os seguintes problemas: obesidade. O açúcar tem um alto valor calórico e pode levar ao aumento de peso, promovendo a obesidade quando consumido em excesso. Diabetes tipo 2. O consumo excessivo de açúcar pode sobrecarregar o pâncreas, levando à resistência à insulina e ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Cáries dentárias. O açúcar alimenta as bactérias na boca, que produzem ácido e destroem o esmalte dental, resultando em cáries. Doenças cardiovasculares. O excesso de açúcar pode aumentar os níveis de triglicerídeos, que contribuem para o aumento do risco de doenças cardíacas. Hipertensão. O consumo excessivo de açúcar pode elevar a pressão arterial e contribuir para a hipertensão. Síndrome metabólica. O alto consumo de açúcar está associado ao desenvolvimento da síndrome metabólica, que inclui obesidade abdominal, hipertensão e resistência à insulina. Fígado gorduroso. O açúcar, especialmente na forma de frutose, pode ser convertido em gordura no fígado, levando à esteatose hepática não alcoólica. Aumento da inflamação. O açúcar pode aumentar os níveis de inflamação no corpo, o que está relacionado a várias doenças crônicas, como artrite e doenças autoimunes. Envelhecimento precoce. O consumo excessivo de açúcar pode acelerar o processo de envelhecimento da pele, uma vez que o açúcar se liga ao colágeno e elastina, prejudicando sua elasticidade. Dificuldades cognitivas. Dietas ricas em açúcar podem prejudicar a função cognitiva e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Transtornos de humor. O consumo excessivo de açúcar pode levar a mudanças de humor, incluindo irritabilidade, ansiedade e até depressão. Aumento do risco de câncer. O consumo excessivo de açúcar pode promover o crescimento de células cancerígenas devido ao aumento da insulina e da inflamação. Acúmulo de gordura visceral. O excesso de açúcar pode contribuir para o acúmulo de gordura visceral, o que aumenta o risco de doenças cardíacas e diabetes. Distúrbios hormonais. O açúcar pode afetar a produção e o equilíbrio hormonal, alterando os níveis de hormônios como insulina, leptina e cortisol. Resistência à insulina. Dietas ricas em açúcar podem levar à resistência à insulina, um precursor do diabetes tipo 2. Problemas de digestão. O açúcar pode desequilibrar a flora intestinal, promovendo o crescimento de bactérias prejudiciais e dificultando a digestão. Dificuldade para dormir. O consumo de açúcar, especialmente à noite, pode interferir na qualidade do sono e causar insônia. Aumento do apetite. O açúcar pode desregular os mecanismos de fome e saciedade, levando ao aumento do apetite e ao consumo excessivo de alimentos. Piora de doenças da pele. O açúcar pode agravar condições de pele, como acne, eczema e psoríase, devido ao aumento da inflamação e da produção de sebo. Aumento do risco de pedra nos rins. O açúcar pode contribuir para o desenvolvimento de cálculos renais, especialmente em pessoas com histórico de pedras nos rins. Redução da imunidade. O consumo excessivo de açúcar pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças. Aumento do colesterol ruim. LDL. Dietas ricas em açúcar podem aumentar os níveis de LDL, o colesterol ruim, que contribui para o acúmulo de placas nas artérias. Desequilíbrio no microbioma intestinal. O açúcar pode alterar o equilíbrio das bactérias intestinais, favorecendo as bactérias ruins em detrimento das boas. Fome constante. O consumo excessivo de açúcar pode causar picos e quedas bruscas nos níveis de glicose, levando à sensação constante de fome. Problemas de memória. O açúcar excessivo pode prejudicar a memória de curto e longo prazo e afetar a saúde cerebral. Dores nas articulações. O açúcar pode aumentar a inflamação no corpo, o que pode piorar a dor nas articulações, especialmente em pessoas com artrite. Retenção de líquidos. O consumo excessivo de açúcar pode causar retenção de líquidos no corpo, levando ao inchaço e aumento de peso. Cálculos biliares. O consumo excessivo de açúcar pode aumentar o risco de formação de cálculos biliares devido ao desequilíbrio na produção de bile. Desregulação do sistema nervoso. O açúcar pode afetar a função do sistema nervoso, causando oscilações de humor, falta de concentração e fadiga mental. Dependência de açúcar. O consumo contínuo de grandes quantidades de açúcar pode levar ao vício, tornando difícil controlar a ingestão e podendo contribuir para a compulsão alimentar. Esses males representam alguns dos principais impactos negativos do açúcar na saúde humana.
Reduzir o consumo de açúcar é uma das melhores estratégias para melhorar a saúde geral e prevenir doenças a longo prazo. O açúcar, atualmente considerado um dos principais vilões da saúde moderna, nem sempre foi acessível para a maioria da população. A história do açúcar começa com as civilizações antigas, que usavam o mel para adoçar alimentos e bebidas. Por volta de 800 a.C., surgiram os primeiros registros de cultivo de cana-de-açúcar na Índia, onde a planta foi transformada em pequenos cristais doces e posteriormente disseminada pelo mundo. No século XV, a cana-de-açúcar foi introduzida nas Américas, e com a colonização e o trabalho escravo, seu cultivo e comercialização explodiram. O açúcar tornou-se uma mercadoria altamente lucrativa, um símbolo de poder e luxo entre a nobreza e, ao longo dos séculos, transformou-se em um produto de consumo massivo. Com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, e a invenção de processos de refino, o açúcar passou a ser amplamente acessível e incorporado em uma variedade de produtos alimentícios. Com o tempo, o consumo de açúcar refinado aumentou substancialmente, impulsionado pela produção em massa e pelo marketing da indústria alimentícia. O açúcar estava presente em bolos, pães, sobremesas e, mais recentemente, em produtos industrializados e bebidas açucaradas. Esse consumo excessivo e diário trouxe uma série de consequências para a saúde global, com o aumento de doenças como diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, entre outras condições. Ao longo dos últimos 50 anos, à medida que a ciência avançou e as relações entre alimentação e saúde foram estudadas com mais rigor, ficou claro que o açúcar refinado desempenha um papel crucial no desenvolvimento de doenças crônicas. Assim, diversas campanhas de conscientização e políticas de saúde começaram a alertar sobre a necessidade de reduzir o açúcar. Hoje, existe um movimento crescente em direção à alimentação saudável e ao consumo reduzido de açúcar, com uma ênfase em produtos naturais ou limpos, e em alimentos com ingredientes minimamente processados. Esse movimento marca o início de uma mudança profunda nos padrões alimentares e promove uma relação mais consciente entre os seres humanos e o que consomem. Benefícios da redução do consumo de açúcar. Reduzir o consumo de açúcar proporciona inúmeros benefícios à saúde e ao bem-estar geral. É uma das ações mais recomendadas por profissionais de saúde para a promoção de uma vida longa e saudável. Vamos detalhar esses benefícios: controle de peso e prevenção da obesidade. Uma dieta com menos açúcar tende a ser menos calórica e a reduzir a ingestão de calorias vazias. Isso significa que o corpo consome menos energia proveniente de açúcares simples, que são rapidamente convertidos em gordura. Em vez disso, ao optar por alimentos ricos em fibras e nutrientes, o corpo é alimentado de forma mais equilibrada, facilitando o controle de peso e prevenindo a obesidade. Prevenção e controle do diabetes tipo 2. O excesso de açúcar na dieta leva a um aumento constante de glicose no sangue, o que provoca uma sobrecarga no pâncreas para a produção de insulina. Com o tempo, isso pode causar resistência à insulina, um dos fatores principais do diabetes tipo 2. Ao reduzir o consumo de açúcar, é possível estabilizar os níveis de glicose e insulina, diminuindo o risco e controlando a progressão da doença. Melhoria na saúde cardiovascular. Consumir menos açúcar está diretamente relacionado a menores níveis de triglicerídeos e colesterol ruim, LDL. Altos níveis de açúcar no sangue aumentam o risco de hipertensão e arteriosclerose, condições que afetam a saúde cardiovascular. Assim, ao adotar uma dieta com menos açúcar, o coração e os vasos sanguíneos ficam mais protegidos. Benefícios para a saúde mental. Estudos sugerem que o consumo elevado de açúcar pode contribuir para variações bruscas de humor, ansiedade e até sintomas de depressão. Isso ocorre devido aos picos de glicose e subsequentes quedas abruptas, que afetam a estabilidade emocional. A redução do açúcar ajuda a estabilizar o humor e a melhorar a saúde mental de forma geral. Redução da inflamação e do estresse oxidativo. O consumo de açúcar em excesso gera um processo inflamatório crônico no corpo, que pode levar a diversas doenças. Além disso, o açúcar contribui para o aumento de radicais livres, gerando estresse oxidativo, que prejudica as células e contribui para o envelhecimento precoce. A redução de açúcar ajuda a combater essas inflamações e a reduzir o envelhecimento celular. Melhor digestão e saúde intestinal. O açúcar em excesso pode causar desequilíbrios na flora intestinal, promovendo o crescimento de bactérias e fungos prejudiciais, como a Cândida.
Reduzindo o consumo de açúcar, o ambiente intestinal se mantém mais equilibrado, o que favorece a digestão e a absorção adequada dos nutrientes. Indicações para a saúde geral. A redução do consumo de açúcar é indicada para praticamente todas as pessoas, com adaptações para necessidades específicas. Abaixo estão algumas indicações mais detalhadas para promover uma saúde robusta e controle dos níveis de glicose para aqueles que já apresentam resistência à insulina ou níveis elevados de glicose no sangue, como pré-diabéticos e diabéticos. Reduzir o açúcar é essencial para manter a glicemia sob controle. Manutenção da energia ao longo do dia. Ao consumir menos açúcar e optar por alimentos de baixo índice glicêmico, os níveis de energia se tornam mais constantes, prevenindo a sensação de fadiga que ocorre após os picos de açúcar. Fortalecimento do sistema imunológico. Uma dieta com menos açúcar libera o sistema imunológico da sobrecarga inflamatória, permitindo que ele funcione de forma mais eficaz contra infecções. Melhora da qualidade do sono. Picos de glicose e insulina podem afetar os hormônios relacionados ao sono. Reduzindo o açúcar, é possível ter noites mais tranquilas e um sono reparador. Aprimoramento cognitivo. Uma alimentação pobre em açúcar é fundamental para a saúde cerebral, pois evita variações de energia que prejudicam o foco e a memória. Indicações para a saúde orgânica. A redução de açúcar também traz benefícios importantes para a saúde dos órgãos e fígado. O excesso de açúcar pode sobrecarregar o fígado, contribuindo para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Diminuir o açúcar ajuda o fígado a processar melhor os nutrientes e a eliminar toxinas. Rins. Consumir menos açúcar reduz o risco de doença renal crônica, já que os rins ficam menos sobrecarregados e processam melhor os resíduos metabólicos. Pâncreas. Com uma menor ingestão de açúcar, o pâncreas pode regular melhor a liberação de insulina, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Contraindicações. Embora a redução do açúcar seja amplamente benéfica, algumas situações exigem cautela. Atletas de alta performance, por exemplo, podem precisar de açúcares rápidos em momentos específicos de treino. Em indivíduos com baixo peso ou desnutrição, uma restrição severa sem orientação pode ser prejudicial. Como a redução do açúcar revolucionará a alimentação e a saúde humana? A redução do açúcar representa uma transformação profunda na sociedade contemporânea, tanto na saúde física quanto no bem-estar mental. Reduzir o açúcar traz uma revolução na alimentação humana, possibilitando uma maior conscientização sobre a escolha dos alimentos, o que ajuda a prevenir uma série de condições crônicas, elevando a qualidade e a longevidade de vida da população. Com a promoção do consumo de alimentos naturais e minimamente processados, o futuro da saúde pública tende a apresentar uma população mais saudável, menos dependente de medicamentos e com um sistema imunológico mais robusto. Alimentos naturais para reduzir o açúcar na alimentação. Para quem busca alternativas, os seguintes alimentos ajudam a reduzir o consumo de açúcar: frutas frescas, frutas secas, canela ou baunilha, cacau em pó, coco ralado, leite de amêndoas sem açúcar, chá de hibisco, alfarroba, iogurte natural, batata doce, milho verde, morangos, manga, a abóbora, beterraba, a amêndoas, chá de camomila, cravo da Índia, abacate, leite de cocô, tâmaras, castanha do Pará, banana, uvas passas, aveia, nozes, frutas vermelhas, gelatina natural. A redução do açúcar é um passo essencial para a promoção da saúde humana e do bem-estar geral. O movimento em direção à redução do consumo de açúcar não é apenas uma tendência, mas uma resposta a décadas de consumo excessivo e à epidemia global de doenças relacionadas ao açúcar. Ao compreender a história e os impactos do açúcar, a sociedade começa a valorizar uma alimentação mais equilibrada e consciente, o que reflete a busca por um estilo de vida mais saudável e sustentável. Ao reduzir o açúcar, os indivíduos não apenas protegem a sua saúde física e prevenindo doenças como diabetes, obesidade e problemas cardiovasculares, mas também contribuem para uma saúde mental e emocional mais estável. A prática de escolhas alimentares saudáveis incentiva a exploração de alternativas naturais, proporcionando uma experiência gastronômica rica e diversificada. As frutas frescas, as especiarias e os alimentos integrais surgem como verdadeiros aliados na busca por uma dieta mais equilibrada, sem a necessidade de recorrer aos sabores artificiais e aos adoçantes de alta intensidade.
Além dos benefícios diretos, a redução do açúcar contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde e para o meio ambiente. O processamento industrial do açúcar e dos produtos açucarados consome grandes quantidades de recursos naturais e gera resíduos que impactam o ecossistema. Ao adotar uma alimentação baseada em produtos mais naturais e minimamente processados, estamos também reduzindo a demanda por produtos que exigem grandes cadeias de produção e poluem o meio ambiente. Esse movimento não só favorece a saúde dos indivíduos, mas também promove um equilíbrio ecológico. Finalmente, é importante ressaltar que a mudança de hábitos alimentares pode ser desafiadora e requer um processo gradual. A sociedade moderna está altamente adaptada ao consumo de açúcar, com produtos industrializados que estimulam o paladar desde cedo. A conscientização e a educação alimentar são, portanto, essenciais para apoiar essa transformação, começando com a introdução de informações claras nos rótulos e uma comunicação transparente sobre os efeitos do açúcar na saúde. Ao longo do tempo, a redução do açúcar nas dietas humanas poderá se consolidar como um marco na história da nutrição e da saúde pública. Esse movimento não é apenas uma escolha individual, mas um esforço coletivo por uma sociedade mais saudável, equilibrada e conectada aos valores da alimentação consciente. Em um futuro próximo, o consumo de açúcar poderá ser visto como uma prática controlada, com alternativas saborosas, naturais e nutricionalmente superiores disponíveis e amplamente acessíveis. Dessa forma, podemos sonhar com uma sociedade mais longeva, com menos sofrimento causado por doenças crônicas e com uma maior qualidade de vida para todos. À medida que o consumo consciente e a redução do açúcar se tornam normas sociais, os impactos positivos se estendem por gerações. As crianças de hoje, expostas a uma alimentação com menos açúcar e mais nutrientes, têm maior probabilidade de crescer com preferências alimentares saudáveis, o que pode reduzir significativamente a prevalência de doenças como obesidade e diabetes tipo 2. Assim, a redução do açúcar torna-se um investimento não apenas na saúde individual, mas na saúde coletiva. De fato, a educação é um pilar fundamental para essa mudança. Em escolas, famílias e na mídia, abordar o tema de forma responsável pode transformar percepções e atitudes. Quando as pessoas são instruídas sobre os efeitos do açúcar e têm acesso a opções alimentares naturais e acessíveis, conseguem fazer escolhas mais conscientes. Essa educação precisa ser acessível a todas as camadas da sociedade, promovendo a democratização do conhecimento sobre nutrição e saúde. Além disso, as empresas do setor alimentício têm um papel crucial na transição para uma alimentação com menos açúcar. Algumas empresas já vêm se adaptando às demandas dos consumidores, investindo em pesquisas para desenvolver produtos com menos açúcar, mais naturais e saborosos, e utilizando rotulagens mais claras para que os consumidores possam fazer escolhas informadas. Essa tendência, impulsionada pela pressão dos consumidores e por políticas regulatórias, representa uma mudança significativa no setor alimentício e coloca a saúde dos consumidores no centro das operações. Outro aspecto importante é a tecnologia alimentar, que pode acelerar essa transformação. Inovações no campo da biotecnologia têm possibilitado o desenvolvimento de adoçantes naturais com menos calorias, como o extrato de estévia e os adoçantes derivados de frutas, que conseguem replicar o sabor doce do açúcar sem os efeitos prejudiciais à saúde. Esses avanços representam uma solução promissora para a questão do sabor e permitem que a experiência de consumo seja prazerosa e saudável ao mesmo tempo. Em termos de saúde pública, a redução do açúcar é uma medida de prevenção primária, capaz de economizar bilhões de dólares gastos anualmente em tratamentos de doenças relacionadas ao excesso de açúcar. Governos e organizações de saúde vêm cada vez mais incentivando essa mudança através de campanhas e regulamentos, como a limitação do açúcar em produtos alimentícios destinados ao público infantil e a imposição de tributos sobre bebidas adoçadas, que tem mostrado reduzir o consumo desses produtos. A redução do consumo de açúcar é um passo essencial para a construção de uma nova cultura alimentar, onde o sabor e a saúde possam coexistir. Para muitos, a alimentação consciente é um primeiro passo para uma vida mais equilibrada e plena, com menos dependência de substâncias prejudiciais e mais proximidade de alimentos que nutrem de verdade. Cada pequena mudança no consumo pessoal contribui para essa grande transformação social. A adoção de hábitos mais saudáveis é também uma forma de valorizar o próprio corpo e de criar um estilo de vida que favoreça o bem-estar físico, emocional e mental.
A alimentação equilibrada, com menos açúcar e mais nutrientes, permite que cada pessoa viva com mais energia, concentração e disposição para enfrentar os desafios diários. Nesse sentido, reduzir o açúcar não é apenas uma escolha alimentar, é uma escolha de vida. A redução do açúcar na dieta simboliza um retorno às origens, em que os alimentos naturais e minimamente processados são valorizados e preferidos. Essa mudança de paradigma não só melhora a saúde individual e coletiva, mas também redefine a relação dos seres humanos com a comida, a indústria alimentícia e o meio ambiente. O caminho para uma sociedade mais saudável e consciente começa no prato de cada pessoa, e ao escolhermos reduzir o açúcar, estamos optando por um futuro onde a saúde, a qualidade de vida e o respeito ao corpo e à natureza são prioridades. Essa transformação alimentar, que ainda está em seus estágios iniciais, promete revolucionar a forma como percebemos a alimentação, com benefícios que transcendem o aspecto físico e alcançam o emocional, social e ambiental. Ao reduzirmos o consumo de açúcar, estamos pavimentando um caminho de bem-estar que pode impactar positivamente as próximas gerações e tornar o mundo um lugar mais saudável e equilibrado para todos. A continuidade dessa transformação alimentar também exige o envolvimento de diversos atores sociais, incluindo as políticas públicas e a colaboração entre governos, pesquisadores, nutricionistas, chefes de cozinha, produtores e consumidores. Uma estratégia bem-sucedida para a redução do açúcar deve ser colaborativa, com ações que promovam a conscientização e incentivem mudanças nos hábitos alimentares em todos os níveis da sociedade. Isso envolve tanto a regulação da indústria alimentícia quanto a promoção de alternativas saudáveis nos mercados e o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis que favoreçam a produção de alimentos mais naturais e nutritivos. Os governos têm um papel crucial ao implementar políticas públicas que orientem os consumidores e incentivem a redução do consumo de açúcar. O aumento dos impostos sobre produtos com alto teor de açúcar, como já acontece em alguns países, pode ser uma estratégia eficaz para desestimular a compra desses itens e, ao mesmo tempo, gerar recursos para programas de saúde pública. Além disso, a rotulagem clara e informativa, que destaque o conteúdo de açúcar nos produtos alimentícios, é uma medida simples, mas poderosa, que pode ajudar os consumidores a tomar decisões mais conscientes. Iniciativas como estas, alinhadas com campanhas educativas, têm o potencial de gerar grandes mudanças comportamentais em larga escala. A indústria alimentícia, por sua vez, tem a responsabilidade de inovar e oferecer alternativas mais saudáveis e com menos açúcar. As grandes marcas alimentícias, em particular, podem liderar essa mudança ao adotar práticas de produção mais conscientes, que priorizem ingredientes naturais e minimamente processados. Isso significa não apenas a redução do açúcar, mas também a eliminação de substâncias químicas e aditivos artificiais que, muitas vezes, são usados para substituir o açúcar. Quando as grandes empresas se comprometem com esses princípios, elas não apenas atendem a uma demanda crescente por alimentos mais saudáveis, mas também têm um papel fundamental na mudança do paradigma alimentar global. A indústria também pode se beneficiar de inovações tecnológicas que permitem a criação de novos adoçantes naturais e métodos de produção que reduzam a necessidade de açúcar, sem comprometer o sabor e a palatabilidade dos alimentos. O avanço da biotecnologia, por exemplo, possibilita a produção de adoçantes mais saudáveis e de baixo índice glicêmico, como o eritritol e a estévia, que oferecem alternativas para o açúcar tradicional. Essa inovação no setor pode ser um motor para a mudança em larga escala, permitindo que mais pessoas desfrutem de produtos doces de forma mais saudável e sem os riscos associados ao excesso de açúcar. É fundamental também que a mudança nos hábitos alimentares aconteça em um contexto mais amplo, que envolva a revalorização da alimentação natural e do consumo consciente. Em muitas culturas, o açúcar é visto como um símbolo de prazer e celebração, o que torna sua redução um desafio emocional e cultural. No entanto, ao promovermos alternativas mais saudáveis, como frutas frescas, mel e adoçantes naturais, podemos ajudar as pessoas a redescobrirem o prazer de comer sem excessos. A adoção de alimentos mais naturais e frescos, que são mais ricos em nutrientes e vitaminas, também permite um maior equilíbrio na alimentação e a recuperação de uma relação mais saudável com a comida. Ao mesmo tempo, é necessário que as escolhas alimentares saudáveis sejam acessíveis a todas as pessoas, independentemente de sua classe social ou localização geográfica.
O acesso a alimentos frescos, orgânicos e sem açúcar adicionado ainda é limitado em muitas regiões, principalmente nas periferias e em áreas rurais. A produção local e sustentável, bem como o apoio a agricultores familiares, pode ser um caminho importante para garantir que alimentos naturais cheguem a todos, de forma justa e acessível. A redução do açúcar não deve ser uma tendência restrita a uma classe social específica, mas um direito de todos, com políticas públicas que favoreçam a equidade no acesso à alimentação saudável. Do ponto de vista da saúde pública, a redução do açúcar tem o potencial de reduzir significativamente a carga de doenças crônicas e não transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. A implementação de programas de prevenção, educação e acompanhamento nutricional, aliados a políticas públicas de redução do açúcar, pode ser a chave para combater essas doenças de forma eficaz e reduzir a sobrecarga nos sistemas de saúde. A longo prazo, isso representa uma grande economia para os governos, que poderiam direcionar os recursos para outras áreas da saúde e bem-estar da população. Ao refletirmos sobre o futuro, podemos ver que a redução do açúcar não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas uma questão de saúde coletiva e de sustentabilidade. Se conseguirmos abraçar a mudança de forma conjunta, com ações de conscientização, inovação e políticas públicas eficazes, poderemos estar criando uma sociedade mais saudável, mais consciente e mais equilibrada. A revolução alimentar em direção à redução do açúcar representa uma oportunidade única para transformar a forma como nos relacionamos com a comida, a saúde e o planeta, com benefícios que irão se estender por várias gerações. Portanto, ao adotarmos a redução do açúcar, estamos promovendo um ciclo positivo que impacta a saúde individual, o bem-estar coletivo e o futuro das próximas gerações. Cada passo nessa jornada, por mais pequeno que seja, contribui para a construção de uma sociedade mais saudável e sustentável, onde a alimentação é vista como um meio de nutrir o corpo e a mente, e não como uma fonte de excessos que prejudicam a saúde. A verdadeira transformação ocorrerá quando, como sociedade, conseguirmos equilibrar o prazer de comer com a responsabilidade de manter nossos corpos e o planeta saudáveis.